eu te vir auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes quantas são recebidas da divina mão? Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Nesse momento, eu convido a igreja a se colocar de pé, porque é o momento de continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua, aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como está. Que você continue adorando. Que da mesma forma como este louvor, ele diz, vinde a mim, a palavra do Senhor em Mateus diz, no capítulo 11, verso 28 ao 30.
Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, que nesse momento você louve, você adore, esqueça quem está do lado, porque nosso foco aqui é adorar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele diz toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? A igreja pode sentar. Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o tempo de Deus. Aleluia. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és o profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela. Aleluia. Revela quem tu és, Senhor. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o Reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és o profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
Os olhos do cego se abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego se abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém. Que o Senhor nosso Deus seja a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 9, que diz assim: Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz morte.
Porque quanto o cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, quer saudades, quer zelo, quer vindicta, então, em tudo destes prova de teres inocentes neste assunto. Que o Senhor Deus aplique essa palavra. O apóstolo Paulo começa a falar de uma tristeza alegre. Por mais paradoxal que seja, existe uma tristeza que é bênção. E é a tristeza que produz arrependimento. É a tristeza que produz uma nova reflexão de vida. E é sobre essa que nós vamos orar nesta noite, que o Espírito Santo de Deus esteja produzindo a tristeza que é pavimento para arrependimento nas nossas vidas. Então eu quero convidar você a orar ao Senhor e a suplicar aos céus, pedindo ao Senhor: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos e produz essa tristeza em mim. Não me deixa alegrar com o pecado, não me deixa regozijar com a iniquidade. Que você venha fazer essa oração nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, semanalmente, aos teus pés, adorando o teu nome, reconhecendo as nossas fragilidades e suplicando a tua intervenção. Então vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Quem sabe essa semana, ó Deus, peregrinamos em locais que não são instrumentos de edificação e, portanto, queremos te pedir perdão. Perdoa, Senhor, quando em alguma situação não glorificamos o teu nome. A tua palavra diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ajuda-nos a glorificar o teu nome em nosso trabalho, ou mesmo tomando um copo com água, reconhecendo que é uma dádiva dos céus. Lava, Senhor, as nossas vestes e dar-nos uma reflexão bíblica sobre o mundo. É assim que eu te peço, é assim que eu te imploro, no nome de Jesus. Amém e amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. É tudo que há dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser
nesse momento possam estar repetindo aqui, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Quem precisa nessa noite ser renovado? Já não quero ser igual. Canta, igreja, louva o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. O Senhor precisa ouvir a voz de vocês. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga ao Senhor: eu preciso de ti, Senhor. Sem ti eu nada sou. Tu és o ar que eu respiro. Tu és o motivo de eu estar reunido aqui na comunhão dos santos. Possamos louvar e agradecer ao Senhor, porque se não fosse vontade dele, não estaríamos aqui nesse momento, porque somos pecadores, somos falhos, e mesmo assim o Senhor quer um relacionamento conosco. Sintam-se privilegiados. Esse é um momento de louvor e adoração. Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor com nossas ações. E que em nome de Jesus o Senhor também possa estar abençoando logo mais a nossa administração do pastor. Que o Senhor venha estar avivando o coração de cada um nesta noite, de quem está assistindo. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Somos falhos, irmãos, mas não há nada que uns pés dobrados e oração não resolva isso. Porque o Senhor nos ama. Louve e adore. Diga: Senhor, eu preciso de ti. É assim, Pai amado, que eu te oramos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, este é o momento que iremos tirar agora para recolhermos nossos dízimos e nossas ofertas. Para isso, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Eu queria convidar o nosso irmão Iveson e nosso irmão Diácono Luiz para nos auxiliar aqui no recolhimento. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. A igreja coloque-se de pé. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos salmar o diabo. Vamos nos alegrar, porque o povo de Cristo é feliz e alegre. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. a glória, A força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu,
você esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história E fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. a honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. Irmãos, vamos orar e informando aos irmãos que esta oferta que foi recolhida agora à noite vai ser direcionada para o Departamento de Missões da Aliança. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, queremos Te agradecer pelas ofertas alçadas, queremos Te louvar porque o Senhor tem sido, ó Deus, o dono de todas as coisas, o Senhor nosso provedor, em todos os momentos. Abençoa aqueles irmãos que contribuíram, Senhor, aqueles que também não puderam. O Senhor possa abrir portas, ó Deus, de emprego, ó Deus, no nome de Jesus. Nós queremos também entregar em Tuas mãos a vida do irmão presbítero Rocelino, que irá transmitir a Tua palavra hoje à noite, Senhor. Usa o Teu servo e também prepara os nossos corações para receber de Ti aquilo que o Senhor tem preparado para conosco. Fica conosco, Deus, é o que Te pedimos. E desde já Te louvamos o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos em sua casa, louvando, bendizendo e exaltando o seu nome, e agora reservando um pouco da noite de hoje para meditar na sua palavra. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Preste bem atenção no início desse verso. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Meu Deus e Pai, louvado, Senhor, exaltado seja o Teu santo nome. Somos gratos, Pai amado, pela bela, pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui estarmos reunidos, louvando e exaltando o Teu nome e agora particularmente meditando na Tua palavra. Que eu possa transmitir para a igreja aquilo que o Espírito Santo do Senhor assim permitir. Que, na verdade, a Tua palavra possa estar sempre presente nas nossas vidas, nos nossos corações. Nos orienta, nos ajuda, nos guia, nos guarda debaixo da Tua proteção. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco na noite de hoje nesse texto. Se eu fosse dar um título para essa reflexão, na verdade eu destacaria justamente como Zacarias, um homem a quem Deus não esqueceu. Um homem que não foi esquecido por Deus. Porque o que é que, na verdade, muitas das vezes acontece? O mundo ele é formado pelos anônimos, pelos esquecidos. Alguns o tratam como se fossem invisíveis. Muitas das vezes nós temos esse mau costume de ignorar, de desconhecer a realidade de muitos. Grandes batalhas foram vencidas por soldados que nem sequer se sabe o nome. Tanto é que se criou um túmulo para o soldado desconhecido. As batalhas, as lutas, as guerras, muitas das vezes estão ali no campo, derramando seu sangue, brigando pela vitória, e sequer tiveram direito a um túmulo, sequer tiveram direito ao reconhecimento, sequer tiveram direito ao nome. Eles são homenageados, mesmo sem que saibamos a resposta para algumas perguntas. Era casado? Tinha filhos? Sua família foi homenageada? Foi um herói?
jamais saberemos. O que sabemos é que não sabemos. Ele é um soldado desconhecido, homenageado, mas a gente não tem nada da história deles. Não tem nada que venha refletir a luta pela qual ele passou. Muita gente nos dias de hoje busca fama e notoriedade. Chover no molhado lembrar para os irmãos como essa tem sido a batalha de muitos. A batalha em busca justamente daquilo que é frívolo. Ele está buscando o quê? Ele está buscando fama, está buscando notoriedade. A notoriedade e a fama chega a ter mais importância até do que o dinheiro. Alguns até têm muito dinheiro, mas ele não se dá satisfeito por isso. Às vezes ele faz até uso desse dinheiro para que ele tenha ter o quê? Fama, notoriedade. Para que ele venha ter um reconhecimento na sociedade, para que ele venha ter as portas abertas para quando ele ali chegar, para que ele não precise se apresentar, para que ele seja ali grandemente reconhecido. Sabe aquela pessoa que estraga a reportagem que está sendo transmitida, tchau na frente das câmeras, e ainda manda mensagem assim para a família: hoje eu vou aparecer no jornal. Me desculpem, meus irmãos, mas eu não resisti a fazer esse comentário. Hoje à noite, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um personagem bíblico, Zacarias, o pai de João Batista. A maioria dos dicionários bíblicos, essa é a definição que você vai encontrar. Zacarias, o pai de João Batista, ponto. Não é Zacarias o profeta, não é Zacarias, outros Zacarias que apareceram no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Zacarias, o pai de João Batista. Pois bem, vamos tentar buscar algumas lições do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, entender o contexto, tentar perceber a grandeza e a soberania divina ressaltada nesse texto. Meus irmãos, a Bíblia ela é riquíssima. Ela é a palavra de Deus, ela é Deus falando conosco o tempo todo. Alguém já disse que a Bíblia fechada ela é o livro dos livros, mas ela é aberta, é Deus falando, e Deus falando o tempo todo. Deus sempre fala conosco. Quantas das vezes a gente já não leu essa passagem de Lucas capítulo 1 e passou batido algumas vezes? Eu confesso que já fiz isso. Eu confesso que durante essa semana, quando eu me debrucei sobre esse texto e fui meditar, fui refletir, fui tentar entender muita coisa, Deus falou profundamente ao meu coração. O que eu desejo, sinceramente, é que Ele também continue falando no teu coração. Nesse texto e outros textos, o que nós não podemos fazer é nos apartar dessa palavra do Senhor. O que nós não podemos fazer é como, na verdade, aqueles no passado que estavam ali e a palavra do Senhor estava perdida. Pois muito bem, vamos tentar tirar algumas lições desse texto. Primeira lição, abra aí, continue em Lucas, capítulo 1, verso 5, veja o que é que diz o início do texto. Lucas 1, 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. A primeira lição que a gente tira desse texto está registrada justamente no início desse verso. Nos dias de Herodes, rei da Judeia. Me permita, nós vamos gastar um pouco tempo nesse personagem. Nós vamos gastar um pouco tempo nesse personagem que era tratado como Herodes o Grande. Já começa logo por aí. Você vai encontrar outros Herodes na Bíblia. Você vai encontrar Herodes o tetrarca, que era seu filho, que por ter um relacionamento com a esposa do irmão, prendeu e mandou matar e cortar a cabeça de João Batista. Esse aqui, particularmente, que é pai desse outro muito cruel também, é tratado como Herodes o Grande. Homem cruel, homem sanguinário. Reinou durante a Judeia aproximadamente 30 anos. Durante 30 anos foi governador da Judeia. Não era judeu propriamente dito, não tinha ascendência judia. Não era bem visto entre os judeus, mas tinha uma influência muito grande com o Império Romano. Brigou para ser rei e era rei. Lucas registra isso. Você perceba, e se você for ler em casa depois o capítulo 1, dos primeiros versos, que Lucas não foi contemporâneo ali, ele não vivenciou tudo aquilo, mas ele pesquisou profundamente. Da pesquisa de Lucas, ele chegou a essa conclusão. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote. Mas antes de chegar no sacerdote, gastemos mais um pouco de tempo com Herodes. Eu dizia ainda há pouco que Herodes era cruel.
Ele mandou matar uma de suas esposas, Mariane. Ele matou 3 de seus filhos. A história registra isso. Mas a Bíblia também registra que, lá em Mateus, um dia os magos chegaram com a seguinte pergunta ao castelo: aonde está o rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. Perguntando a quem? Perguntando para Herodes o Grande. Meu irmão, eu gostaria muitas das vezes de ter vivenciado algumas cenas dessas, eu gostaria de ter visto. Eu sou o rei dos judeus. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ele não tinha conhecimento, manda chamar os sábios dizem que ele vai nascer em Belém de Judá. Na verdade, os magos foram adorá-lo, e ele ficou se questionando: quem é esse que vai nascer? Quem é esse que, na verdade, voltem aqui depois e me comuniquem que é esse, para que eu também possa adorá-lo? Mas maquiavélico como era, malvado como era, a intenção era o quê? Era matar essa criança. Os magos foram orientados que ali não voltassem, tomaram outro rumo, tomaram outro caminho. E qual foi a atitude dele? Mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos da região de Belém de Judá. Já dá para você ter uma ideia da estirpe, da qualidade do caráter desse homem. Na verdade, ele que está ali, nessa época, no Império Romano, reinando, dominando e governando a região da Judéia. Herodes o Grande foi colocado no trono pelos romanos, depois, na verdade, de uma artimanha política muito medonha. Ordenou a matança das crianças em Belém, era um homem muito mau, mas morreu, virou pó. Você vai encontrar também, já nos primeiros capítulos dos Evangelhos, que o anjo avisa ao Senhor: olhe, aquele que os perseguia, vocês vieram para o Egito fugindo de Herodes, ele morreu. O Grande já não tinha mais tanta grandeza. Herodes o Grande agora estava sendo comido pelos vermes da terra. O governo passa para os seus filhos, que vão ali dar sequência às suas maldades, mas eu já falei muito de Herodes, deixa Herodes para lá. Vamos para uma segunda lição. A segunda lição que nós vamos tratar na noite de hoje é o ponto principal da reflexão que eu quero trazer para os irmãos. Zacarias, um homem a quem Deus não esqueceu. Zacarias, um homem a quem Deus não esqueceu. Lembre sempre disso na noite de hoje. Volta lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 5. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Lucas 1, 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então aqui, o evangelista Lucas já dá um retrato, já dá um perfil, já dá um currículo de Zacarias e de Isabel. Sacerdote. Sua esposa Isabel também tinha linhagem sacerdotal, era descendente de Arão. Era sacerdote, e você vai dizer, mas tinha muitos sacerdotes que eram ímpios, tinha muitos sacerdotes que, na verdade, desagradavam a Deus. Não era o caso de Zacarias. Perceba com muita clareza o que está escrito no texto. Eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Só que eles tinham um problema. Eles não tinham filhos. E não tinham filhos e estavam com a idade avançada. Eles não tinham filhos, estavam com a idade avançada, e para não ficar dúvida, Lucas ainda deixa registrado o seguinte: Isabel era estéril. Então ele não tinha um problema, ele tinha 2 problemas. E não era um problema pequeno para a cultura da época. Para a cultura da época, um judeu que não tinha filho, era um judeu que praticamente estava sendo amaldiçoado por Deus, que não contava com a bênção de Deus. Para a cultura da época, principalmente um sacerdote, um homem que servia a Deus, um homem fiel, um homem íntegro e não tinha filhos, a grande pergunta é: o que está acontecendo que Deus não o abençoou com uma família, com um filho, com um descendente? Pois muito bem, era esse sacerdote aqui que nós vamos tentar refletir um pouco na noite de hoje, na sua vida. Voltemos para Lucas, versículo 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso.
Eu vou dar uma pausa e nós vamos tentar entender um pouco do que se trata aqui. Meus irmãos, nessa época, ali na região da Judéia, na região de Israel, propriamente dito, eles contavam aproximadamente com 20 mil sacerdotes. Levitas sacerdotes, o número aproximado ali, segundo alguns estudiosos, de 20 mil sacerdotes. E, por uma tradição judaica, você vai encontrar isso no livro de Crônicas, eles eram divididos em grupos, 24 grupos. Nos versos anteriores, você viu que ele pertencia ao grupo de Abiatar. Lá atrás, está dizendo que ele pertencia a um dos grupos. A cada 2 vezes por ano, eles passavam uma semana trabalhando no templo, trabalhando à disposição do Senhor. Então, você tem aqui 20 mil sacerdotes. Desses 20 mil, aproximadamente 1.000 era de cada grupo. Desses aproximadamente 1.000, um era sorteado para queimar o incenso no templo. Zacarias, servo de Deus Altíssimo, sacerdote da parte do Senhor, chegou no momento dele, no dia dele, na hora dele. Dos 20 mil, ele era um. Dos 1.000, ele era um. E dos 1.000, ele foi sorteado. Alguns nunca tiveram esse privilégio. Tiveram o privilégio de estarem ali queimando incenso no templo. Alguns tiveram esse privilégio apenas uma vez. Muitas das vezes, nós temos uma leitura equivocada do templo, do grande templo, do templo de Salomão, aqui do templo de Herodes. Tanto no templo de Salomão quanto no templo de Herodes, nós precisamos entender muito bem essa arquitetura. Porque a gente confunde, às vezes, templo com igreja, com mesquita, com sinagoga. E o templo, na verdade, era uma capela pequena, talvez menor aqui do que a capela do nosso templo. No entorno do templo você tinha um pátio, que era chamado Pátio dos Gentios. O apóstolo Paulo, na verdade, quase foi morto no final de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava sendo acusado de ter entrado no templo como gentil. Quer ver como isso é grave? Lucas era gentil. Lucas jamais entrou no templo, porque Lucas não tinha ascendência judaica. Lucas não era judeu. Mas tinha mais. Tinha uma segunda morada, aí tinha o pátio das mulheres. Do pátio das mulheres entravam os judeus do sexo masculino e os judeus do sexo feminino. Ali você vai encontrar a viúva apresentando a sua oferta. E ali você vai ver Jesus olhando os ofertantes e reconhecendo que aquela mulher deu tudo que ela tinha, 2 pequenas moedas. Tinha uma segunda murada. Nessa segunda murada as mulheres não podiam passar. Para entrar na primeira murada, tinha uma frase bem grande na frente, em 3 idiomas. Aqui só entra judeu. Passava dessa segunda murada, só entravam os homens. Tinha uma área reservada para os sacerdotes. Aí chega no templo. O templo tinha uma área mais à frente, que era o Santíssimo, e tinha uma área menor, coberta por uma cortina, que era o Santo dos Santos. Lá dentro do templo de Salomão, ficava a Arca da Aliança, que se perdeu lá atrás, antes do cativeiro babilônico. Aí está ali. A gente imagina a gente cantando, louvando o nome do Senhor, todo mundo junto, e para eles faziam isso subindo as escadarias do templo. Eles não tinham acesso ao templo, as mulheres não tinham acesso à segunda parte, e o gentil não chegava nem perto. Pois muito bem, Zacarias, no meio de toda aquela multidão, foi escolhido para entrar no templo, para ficar de frente à cortina do Santíssimo e apresentar um incenso. E o que era essa apresentação do incenso para aquele povo? A apresentação daquele incenso significava dizer que quando ele queimava o incenso, a fumaça subia no templo. O povo lá fora estava orando e interpretava da seguinte maneira: as nossas orações estão chegando à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba como tinha todo um significado para eles tudo aquilo. Um sacerdote, no meio de uma multidão de 20 mil, no meio de uma multidão de 1.000, foi sorteado para entrar. Junto com outros sacerdotes, os outros se retiram e ele fica sozinho. E queima ali o incenso e faz as suas orações e começa a olhar aquela fumaça subindo. E começa a imaginar, como está registrado lá no livro de Apocalipse, que aquele incenso vai chegar à presença do Senhor como aroma suave, que são as orações dos seus santos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, muitas das vezes a gente não tem nem noção da dificuldade pelo qual alguns passam. Muitas das vezes, até mesmo a família desconhece as dificuldades pelas quais alguns passam, mas eles oram. O incenso está queimando, a fumaça está subindo à presença do Senhor, e é um Senhor que não é surdo, é um Senhor que não dorme, que não cochila o guarda de Israel. É o Senhor que, na verdade, se agrada de seus servos na sua fidelidade, e Zacarias era um servo fiel. Muito bem,
A fumaça subindo ao céu simbolizava justamente as orações de Israel na presença de Deus. Talvez, na verdade, venha uma pergunta que muitos teólogos não conseguem responder, e eu não vou ousar de dizer o que a Bíblia não diz. Qual foi a oração de Zacarias? O que é que ele pediu nesse momento ímpar da sua vida? Imagine, você tem uma oportunidade uma única vez na vida de entrar no templo, queimar incenso e fazer uma oração. O que é que você vai pedir? Imagine que você já ora, você é uma pessoa de oração, você é um servo de Deus que ora, que clama ao Senhor, mas essa é uma oração diferente, principalmente para o judeu, ele está dentro do templo. O templo para ele significava a presença de Deus, era Deus respondendo com eles. Eles não tinham nem acesso, jamais ousava atravessar aquela cortina, mas essa mesma cortina, para a glória de Deus, se rasgou de alto a baixo. Louvado seja o nome do Senhor, e nós temos acesso. Lucas era gentil, eu sou gentil, você também, mas veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, que tudo isso para a gente é uma história muito bonita, mas nós temos acesso porque Jesus Cristo pagou a nossa conta. Nós tínhamos uma conta muito alta, e da mesma maneira que o véu se rasgou de alto a baixo, o véu não se rasgou de baixo a alto, não foi alguém que rasgou aquele véu, foi o poder de Deus que rasgou aquele véu. Agora você tem acesso. Agora você tem acesso ao Santo dos Santos. Zacarias já jamais ousaria ter tamanho acesso. Mas ele ficava ali, olhando aquela fumaça subindo e fazendo a oração, e eu volto para a pergunta que os teólogos não conseguem responder, eu também não tenho a resposta. Mas dá para imaginar. Dá para imaginar qual é a oração que, na verdade, Zacarias podia fazer. Zacarias podia fazer, no mínimo, 2 orações. Zacarias podia orar pela vinda do Messias. Eles sofreram com os babilônios, sofreram com os gregos, sofreram com os medo-persas, estavam sofrendo com os romanos, mas lá atrás, no livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus fez uma promessa. Que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Adão pensou que era Caim. Daqui a pouco Adão pensou que era Abel. E todos os filhos que iam nascendo, eles se perguntavam, será este que vai esmagar a cabeça da serpente? Então eles ficavam sempre orando e clamando o tempo todo, Senhor, manda o Messias, manda o Redentor de Israel. Então uma das possibilidades pelas quais Zacarias pode ter orado foi pela vinda do Messias. Mas, meus irmãos, Zacarias era um servo de Deus. Zacarias era um sacerdote. Lucas deixa registrado que ele era um homem temente a Deus. Lucas deixa registrado já no verso 9, no verso 6, que em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, Zacarias conhecia a Torá, ele conhecia a lei, conhecia a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, ele via exemplos. Ele leu de Abraão e viu que Abraão não tinha filhos. Ele viu que Sara era estéril e viu que Deus ouviu as orações e deu a Abraão um filho chamado Isaque. Ele viu que também outro patriarca, Jacó, que na verdade amava muito Raquel, mas Raquel era estéril. E Deus ouviu a sua oração e deu José e depois deu Benjamim. Ele ouviu as orações também, e mais na frente ele ouviu também a oração de Isaque. Rebeca também era estéril. Uma vez eu estava falando isso numa escola dominical, os jovens falaram, mas como tinha mulher estéril no passado? Mas como Deus abençoou cada uma delas. Como Deus ouviu as orações de cada uma delas. A resposta da oração era Isaque, a resposta da oração era José, a resposta da oração era, na verdade, ali Deus atendendo tudo aquilo. Zacarias conhecia a história de Ana. Ana era muito bem amada pelo esposo. Só que a segunda esposa dele, na verdade, ela tinha filhos e Ana não tinha filho nenhum. Ana ia, juntamente com Elcana, orar ao Senhor, chorar suas lágrimas, e o que era que Ana queria? Um filho. E ela queria tanto um filho que ela não queria nem para ela, ela queria que tivesse um filho e ela ia dedicar a obra do Senhor. Como era o nome desse filho? Samuel. Deus ouviu a oração de Ana, Deus atendeu o desejo do coração de Ana. E Ana foi fiel, Ana
ofereceu a Samuel ao serviço do templo e Deus abençoou dando filhos e filhas. Além de Samuel, Deus também atendeu a oração de Ana com outros filhos. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu estou ali, meus irmãos, viajemos no tempo. Está ali, uma oportunidade única na sua vida, você vê no incenso subir e você vai ter a oportunidade de fazer uma oração. Não dá para negar isso. Zacarias pediu um filho. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou sacerdote, eu sou teu servo, eu quero um filho. Eu já sou de idade avançada, minha esposa é estéril. Muitas no passado também o Senhor atendeu. O Senhor atendeu a Ana, o Senhor atendeu a Abraão, o Senhor atendeu a Jacó, o Senhor atendeu a Isaac, o Senhor atendeu ao pai de Sansão, quando na verdade a sua esposa também não tinha condição de ter filhos. Atende ao desejo do meu coração. Pois muito bem, o que é que acontece? Estava ele orando, vendo a fumaça subir, aí vá agora para o que a gente leu no início da mensagem da noite de hoje. Lucas, capítulo 1, verso 13. Vendo Zacarias, voltarei aqui para o versículo 8 para a gente não perder o contexto. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na hora de seu turno, como-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Você está ali concentrado, de olhos fechados, buscando ao Senhor, e quando você abre os olhos, tem um anjo do seu lado. Né? Tem um anjo, você orou tanto. Não é a primeira oração que ele faz, ele já vinha orando há muito tempo por esse filho. E a Bíblia resiste, que apoderou-se dele o temor. Veja a resposta do anjo. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um homem de idade avançada, um homem que tem uma esposa de idade avançada, um homem que tem uma esposa estéril, tinha agora o anjo da parte de Deus dizendo que a oração dele tinha sido ouvida. O incenso dele chegou mais rápido, chegou à presença do Senhor e Deus atendeu o seu pedido. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, isso aqui não é uma bênção, isso é um combo. É uma bênção completa. Na sequência você vai entender por que isso é uma bênção completa. Não era mais um filho, não era apenas mais um filho, não era como Samuel, que foi mais um filho, não era como Isaac, ou como, na verdade, outros filhos prometidos. Esse filho, na verdade, seria o precursor do Messias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em muitas das Bíblias, quando você termina o livro de Malaquias e vai entrar no Novo Testamento, tem uma página em branco. No mínimo está escrito assim, Novo Testamento. Essa página em branco significa ali 400 anos de silêncio. Durante 400 anos não teve profeta, não teve ninguém que trouxesse a palavra do Senhor vindo da parte de Deus. Mas um dia esses 400 anos cessaram. Um dia esses 400 anos cessaram e está começando a se cumprir agora na palavra do anjo. Pois esse que você vai ter ser pai, esse filho que Isabel vai ter, vai ser o precursor. Ele vai preparar o caminho do Messias, o profeta da parte de Deus e, canonicamente, o último profeta da parte do Senhor. Pois muito bem. Voltemos para o texto. Qual foi a reação de Zacarias depois disso aí? Provavelmente seria a minha, provavelmente seria a sua. Após a mensagem do anjo, Zacarias teve dúvidas. Como é que eu vou ter certeza disso? Vamos lá, Lucas, capítulo 1, verso 18. Lucas 1, 18 diz assim a palavra do Senhor. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se
cumprirão. Naturalmente, bate a fraqueza, é igual a Pedro, que Jesus convida para andar sobre as águas, ele caminha sobre as águas, mas daqui a pouco ele não está mais olhando para as águas, não está olhando mais para Jesus, começa a perceber que ele está caminhando sobre as águas, ele começa a afundar. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos nossos momentos de fraqueza. Zacarias teve um momento de fraqueza. Mas como é que isso vai acontecer? Eu sou velho, minha esposa é velha, até agora nada disso aconteceu. Como é que eu tenho certeza, que garantia eu tenho que isso vai acontecer? O anjo respondeu: eu sou Gabriel, vim da parte de Deus, estou junto de Deus, ali vim trazer uma mensagem da parte de Deus. E a prova que isso vai acontecer é que você entrou aqui falando e vai sair mudo. Você entrou daqui falando, sabe quando é que você vai deixar de ser mudo? Quando 9 meses mais na frente, 8 dias depois do nascimento, quando você for levar o menino para ser circuncidado e dar o nome a ele, você vai voltar a falar. Isso está registrado nas Escrituras. O que é que Deus mostrou a ele? Na verdade, meus irmãos, a mensagem do anjo não podia ter sido mais maravilhosa. Depois desses 400 anos, Deus envia um profeta, Deus envia João Batista. Eu estava estudando esse texto e me chamou a atenção como, na verdade, algumas coisas são bem interessantes nas Escrituras. Primeiro, eu vou dizer o óbvio, vou dizer aquilo que os irmãos já sabem com muita clareza. Na Bíblia não tem coincidência. Na Bíblia não tem acaso. Zacarias não foi sorteado por acaso. Zacarias não era sacerdote por acaso. Sua esposa Isabel não era descendente de Arão por acaso. Ele não recebeu a mensagem do ano por acaso. Deus não brinca com acaso. Para Deus, na verdade, Deus é soberano o tempo todo. Deus, na verdade, era e sempre será soberano. Sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Zacarias era sacerdote, tinha linhagem sacerdotal. Isabel tinha linhagem sacerdotal, era descendente de Arão. Jesus tinha linhagem real. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi assim que o cego clamou? Jesus tinha descendência real. Onde é que eu quero chegar? Lá atrás, nós vemos registrado nas Escrituras que o sacerdote ungia o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel ungiu a Davi. Samuel um dia chegou na família de Jessé e disse assim: eu vi ungir aquele que Deus me mostrou. E ele ungiu Davi como rei. Você perceba aqui que está se cumprindo novamente a palavra do Senhor, onde você vai encontrar, um dia Jesus Cristo vindo até João Batista e disse assim: eu vim me batizar. Qual foi a resposta de João Batista? Eu não sou digno de te batizar. Mas João Batista batizou Jesus Cristo da mesma maneira que lá atrás Samuel ungiu a Davi como rei, porque cabia ao sacerdote ungir o rei. Mas não era um rei qualquer, meu irmão. Não era um Herodes da vida. Não era o Herodes, na verdade, o grande. Não era Alexandre o Grande, que morreu com 33 anos de febre. Era um rei diferente. Era um rei que nasceu uma manjedoura, mas era um rei que tinha todo o poder, ainda tem todo o poder. Era um rei que buscaram na sepultura e não encontraram ele mais lá, porque ele já havia ressuscitado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os grandes homens da história têm seus túmulos visitados. Os grandes homens da história, inclusive na área da religião, as pessoas vão ali e vão visitar os seus túmulos. No túmulo de Jesus Cristo, você vai encontrar uma pedra na frente e o túmulo vazio, porque não está mais aqui. Não está mais aqui aquele por que vocês estão procurando, porque ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mediante tudo isso, dá para entender, na verdade, o motivo ali de Zacarias estar assustado e de o povo estar assustado. Vamos lá. E o povo, como é que reagiu? Volta lá para Lucas, capítulo 1, verso 21. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se que tanto se demorasse no santuário. A pergunta é, por que ele está demorando tanto? Era queimar o incenso, orar e sair. Quem é que tem coragem suficiente para entrar? E se ele morreu? E se Deus deu um castigo, ele está morto lá dentro? O povo demorou, versículo 22, mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por aceno e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Meus irmãos, o povo ficou assustado porque o povo sabia de uma coisa: eu não sei o que houve lá dentro, mas Deus falou com ele.
Louvado seja Deus. Eu não sei o que foi que aconteceu. A gente que imaginava que ele tinha morrido lá dentro por castigo divino, castigo divino não foi, ele saiu. O que aconteceu? Como é que a gente vai saber? O homem entrou falando e saiu mudo. Como é que a gente vai entender o que aconteceu lá dentro? Imagine, na verdade, aquela cena, imagine Zacarias voltando para casa e tentando ali passar toda aquela visão que ele teve para sua esposa. Mas imagine mais. E, na verdade, Isabel, como era que ia reagir? Ela reagiu de uma maneira maravilhosa e assustada. A Bíblia resiste que ela passou 5 meses grávida sem sair de dentro de casa. Mas quando ela saiu, ela disse, louvado seja o nome do Senhor que se cumpriu na minha vida a sua palavra. Porque não era apenas Zacarias que se sentia humilhado, Isabel também sentia-se. Pois muito bem, meus irmãos, somos gratos a Deus que nos permitiu tomar alguns conhecimentos de tudo isso que Lucas deixa registrado com muita propriedade. Nós vemos aqui 2 personagens considerados grandes. Um grande à luz da história, Herodes o Grande. Outros de uma enormidade de conhecimento, de uma enormidade de comunhão na presença do Senhor. Sabe o que é interessante? Mateus não registra essa passagem. Marcos não registra essa passagem. João não registra essa passagem. Quando passa os primeiros capítulos de Lucas, passa os primeiros capítulos de Mateus, toda essa passagem fica no passado. Mas é uma passagem maravilhosa. Deus foi grandiosíssimo, na verdade, com Zacarias, e não tem sido menor comigo, e não tem sido menor contigo. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas buscam fama, buscam notoriedade, buscam as primeiras páginas, buscam curtidas nas suas páginas do Face, buscam curtidas nas suas lives do Instagram. Deus ri de tudo isso. Que Deus está preocupado com nada disso. Deus quer o quê? Deus quer o que Zacarias ofereceu. Deus quer um coração puro. Deus quer um coração íntegro. Deus quer uma pessoa que o sirva e que o busque. Meus irmãos, eu vou concluir, mas eu queria destacar para os irmãos algumas coisas. A primeira destaque que eu gostaria de trazer para os irmãos foi a importância que se dava para o nome dos filhos nos tempos bíblicos. Os filhos tinha um significado, tinha um nome, o seu nome tinha um significado. Tanto é que quando Zacarias nasceu, perguntaram para a mãe dele, o pai estava mudo, perguntaram para a mãe dele, como é que vai ser o nome? A mãe disse, vai ser João. No Velho Testamento você não vai encontrar João, você vai encontrar Joanã, que é onde vem descender de João lá na frente. Aí as pessoas disseram, mas não tem nenhum João na tua família. O nome do menino deve ser Zacarias, o nome do pai, até porque ele queria ter esse filho há muito tempo. E a mãe insistiu, o nome dele vai ser João. O que é que eles fizeram? Eles pegaram um tabletzinho da época, uma tabuetazinha de cera, uma canetazinha ali, escreve em cima daquela tábua, manda o mudo escrever. Como é que vai ser o nome do menino? Ele escreveu João. Louvado seja Deus. No momento que o filho foi apresentado, ele voltou a falar e louvou e glorificou a Deus, porque a sua oração foi atendida. O que é que está escrito já no verso 13? Aquilo é a mensagem que Deus trazia da parte de Deus. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja o destaque que eu estava dando para os irmãos sobre a questão dos nomes. Vamos destacar alguns nomes aqui para que os irmãos percebam. Deus mudou o nome de alguns personagens bíblicos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Porque Jacó significava o quê? Trapaceiro, enganador. Imagina a chamada na escola. Trapaceiro, presente. Enganador não veio hoje não, professora. Foi enganar Labão, lá para os outros lados, do lado de lá. Né? Mas Deus mudou o nome dele. Seu nome não será mais Jacó. Agora seu nome será Israel, povo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Perceba que também Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Sara. Seu nome não será mais Sarai, seu nome será Sara. Pois muito bem. Perceba aqui que lá pelos idos de Gênesis, capítulo 17, volta aí para Gênesis 17. Gênesis 17, 17. Vá para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 17, 17, Moisés, autor do livro de Gênesis, deixou registrado o seguinte: então,
Se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com 90 anos. O que era que o anjo estava dizendo? Que ele tem um filho. O que era que ele estava dizendo? Que esse filho não era com Agar, que Agar ele já tinha tido, que era Ismael. Esse filho ia ser com Sara. Abraão curva em terra e fica rindo. E ele ficou rindo sozinho e fazendo ali reflexões no seu pensamento. Como é que eu, com 100 anos, vou ter um filho? Como é que a minha esposa, já passada da idade, com 90 anos, vai ter um filho? O que é que o anjo respondeu? Você vai ter um filho. E sabe qual é o nome do filho? Isaac. E sabe o que é que Isaac significa? Ele riu. Ele achou engraçado. Meus irmãos, me permita passear um pouquinho, porque não dá para não fazer essa reflexão. Imagine Sara chamando Isaac o tempo todo. Ele achou engraçado? Para dentro, né? Ele achou engraçado? Vai dormir, que amanhã de manhã tem videoaula. Né? Ele achou engraçado? Volta para cá. Imagine um dia, Abraão chegando e dizendo assim, ele achou engraçado? Vamos ali onde nós vamos a Moriá. Nós vamos ali fazer o quê? Não vamos. Imagine ali, quando ele achou engraçado, pergunta para o pai, meu pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas e o cordeiro? E Abraão dando aquela resposta maravilhosa, Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus proveu. Deus proveu para Abraão, Deus proveu para mim, está hoje à noite aqui, porque olhou dos céus à terra, não viu nenhum justo sequer, mas mandou Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, para morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, não pelos nossos méritos, porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos porque Deus proveu o cordeiro lá na cruz do Calvário, como proveu para Abraão lá atrás. Pois muito bem, me chama muita atenção o fato de que no livro de Gênesis diz que Abraão achou engraçado, que Abraão riu, e lá na frente, Sara também achou muito engraçado, ela também riu. E Deus, do alto da sua soberania, disse, pois muito bem, por causa disso o nome do menino vai ser Ele riu. Ele achou engraçado. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque eu tomei a liberdade de procurar os dicionários bíblicos e procurar o que é que significa Zacarias. O que é que significa Zacarias? O Dicionário Bíblico Universal, pela editora Vida, traz a seguinte definição para Zacarias. O Senhor se lembrou de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lembra como eu falei ainda há pouco que no plano de Deus não tem coincidência, não tem acaso? O nome dele podia ser Miqueias, o nome dele podia ser Isaac, o nome dele podia ser Salomão, mas o nome dele era Zacarias. E Zacarias significa o quê? O Senhor se lembrou de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua dificuldade, não sei quando a gente vai ficar livre dessas máscaras, não sei quando a pandemia vai acabar, mas sei de uma coisa, Zacarias. Eu não sei se você vai ficar boa da enfermidade pela qual você vem lutando por uma cura. Eu não sei se seu casamento vai se restabelecer, mas eu sei de uma coisa. Zacarias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu talvez não possa fazer nada, mas eu confio em um Deus que pode. Eu confio em um Deus que manda um anjo. No momento que você estiver orando, o incenso estiver subindo, você vai se assustar. Mas o anjo vai dizer assim, a tua oração foi ouvida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós servimos a esse mesmo Deus. Nós servimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. E agora eu vou até parafrasear o verso de Lucas. Lá em Lucas 1,13, agora eu vou ler diferente, eu vou ler assim. Disse-lhe, porém, o anjo disse, o Senhor se lembra de nós? Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus de Abraão, a um Deus de Isaac, a um Deus de Jacó. Nós servimos a um Deus e o Senhor se lembrou de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça, que Deus nos dê da sua misericórdia, que sejamos sempre atentos e meditando na sua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Só que antes disso, eu gostaria de anunciar quanto foi a nossa oferta hoje. E como avisamos semana passada, a oferta de hoje
ela vai ser destinada ao Departamento de Orientação Missionária da Aliança. Semana passada nós apresentamos o desafio que a Aliança tinha de levantar R$30 mil para que nenhum missionário voltasse para casa por conta de dinheiro. Hoje esse valor ainda está baixo, conseguiu se levantar apenas 10 mil e alguma coisa, e a nossa oferta hoje, ela chegou ao valor de R$1.300. Louvado seja Deus! E nós vamos enviar todo esse recurso para a manutenção dos obreiros, para que nenhum deles volte para casa por conta de dinheiro. E fazemos isso com muita alegria. Fazemos isso com fé. E não porque está sobrando. Não é? Os irmãos têm visto que muitas vezes, alguns meses, o nosso esforço é gigantesco para que venhamos fechar o caixa positivamente. Mas o justo viverá pela fé. Igreja não é empresa, igreja é um organismo vivo, e que acreditamos que quando ofertamos para a obra de Deus, Deus, segundo a sua graça, retribui ou não. Não é? Que o sofrimento também faz parte da agenda do Senhor sobre as nossas vidas. Então, se porventura você esqueceu da oferta, você não trouxe a oferta e quer contribuir, então procura aqui, mano, e amanhã a gente vai fazer o depósito para a nossa denominação, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Nós vamos orar nesse momento e vamos encerrar a nossa reunião. Quero convidar a mano. Nosso Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, pela mensagem que foi transmitida aos nossos corações. Queremos te louvar pela vida do presbítero Rocelino. Continua, ó Deus, capacitando o teu servo, renovando suas forças, ó Deus. No nome de Jesus, também leva-nos em paz aos nossos lares, ó Deus, concedendo a cada um uma semana de bênção, semana de vitória, como também de lutas. Te louvamos, ó Deus, pelo teu amor para conosco. Fica conosco, é o que te pedimos. E desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja derramado desde agora e para todo sempre. Amém.